Bom, revendo os seus filmes em ordem cronológica, sendo o primeiro lançado em 2005, que é o Rap do Canto da Ceilândia, O Canto da Ceilândia, e o último, 18 anos depois, agora em 2023, que acabamos de assistir, é possível ler o Brasil em consonância com o seu cinema, um arco muito coerente, quase que numa coreografia, com descobertas para várias pessoas, o mundo sendo mostrado para várias pessoas que não conhecem, mas para quem vem da periferia seria mais um reencontro do que uma descoberta. Há sempre o trabalho olhado, enxergado e nutrido pelo trabalhador precarizado, ao mesmo tempo que acompanhamos, paralelamente à ficção ou aos documentários, um trabalho feito por vocês que é aplicar e praticar com uma relação salarial do trabalho a esses trabalhadores, né? A gente vê muito latente nos filmes, sobretudo nos primeiros, como o Fora de Campo, é uma relação de trabalho que a gente não está acostumado a olhar, que é enxergar os trabalhadores do futebol, de uma terceira divisão, e um trabalho assim, muito duro e muito desumano. Enfim, uma prática que você me falou hoje à tarde, que é bem... que exemplifica esse trabalho de vocês, é o fato de, por exemplo, agora a Leia, que trabalha com você, tem um salário mensal para que ela não volte para o antigo trabalho e não acabe encarcerada, como ela mesma diz, puxando cadeia de novo, né? Enfim, em 2015, em uma entrevista à revista Cinética, você disse que acreditava que em 5 anos você poderia ser acusado de muitas coisas. Já tem 8 anos isso, então eu vou ler um trechinho da sua resposta. Eu acho que daqui a 5 anos eu vou ser acusada de muita coisa, desde o sexista até não digo racista, mas de que eu estaria reafirmando um autoritarismo racial. Porque sou um diretor branco que provoca um discurso de que a questão racial é muito importante. Mas como ela pode ser importante em um processo em que o único branco é o diretor? É mais uma evidência de como isso se acumula. É uma contradição permanente. Continuando, a gente vê também um cinema que nasce e se desenvolve hiper masculino, muito masculinizado. E isso não é uma questão, é apenas uma observação. E com a chegada, coincidentemente ou não, de Joana Pimenta na direção junto contigo em Era Uma Vez em Brasília, a gente também é apresentada a primeira personagem ficcional do universo de Adirley no cinema. Para logo em seguida, no próximo filme, a gente agora vê um universo muito feminino, também a partir de uma outra perspectiva de feminino. Enfim, olhando o seu cinema, olhando a história do Brasil nesses últimos 18 anos e tendo em vista todas as contradições que é lidar com identidade, como você mesmo disse, para quem é da periferia, quando o barco está afundando, o que resta para a gente é só identidade. Tendo essa sua fala de 2015, aí eu te pergunto, o que ficou? Qual que é a análise? O que vem daqui por diante também? Então, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado por esse cara de debate. Esqueci de agradecer. Obrigado, Márcia, pela retrospectiva. Assim, é muito honroso assim, poder passar filme, sabe? É muito... Para um realizador, tem uma amostra é muito importante, assim, sabe? No sentido de ver os filmes também. Então, muito obrigado, assim, pela chance de passar os filmes também, de rever os filmes, sabe? Agradecer a todos vocês, assim, pela generosidade, enfim. Bom, as questões que você colocou são questões, né? Vamos lá. Vamos fechar a porta e vamos lá. Eu acho, assim, que tem muito... Assim, pensando em retrospectiva, assim, né? Eu acho que os filmes que a gente fez sempre foram filmes de homens da esquina, é isso. É uma geração de homens da esquina. Estou falando dos anos 90, dos anos 2000, né? Era uma geração que estava ali num conflito eterno, assim, com desemprego, preso na esquina, desempregado na esquina. Eu moro neste lugar desde 73, 74, então eu moro 46 anos que eu moro lá.
e cresci nesse lugar. A minha vida todinha foi nesse espaço, né? Então, assim, eu acho que os filmes têm muito a ver com o momento que a gente está de... Porque os nossos filmes têm muito isso, a gente não faz filme no sentido de... Os nossos filmes não têm um roteiro clássico, não tem uma produção clássica. Eu digo muito isso, quando a gente faz um filme que não cabe num carro, é um grande problema, sabe? Não coube no carro é um problema danado já, começa por aí. Um filme que tem mais de 5 pessoas é um problema porque não cabe num carro só, né? Então, se a gente fica rodando a cidade, com mais de um carro, já é um problema. Então, sempre foi nesse sentido, de que as coisas acontecem e as pessoas se aproximam. Nunca foi a gente escolher as pessoas. Desde o começo, a gente colocava uma câmera, né, isso falando em 2002, 2003, num espaço que não tinha uma tradição de cinema, vamos dizer assim, né? Era uma periferia do DF que não tinha essa tradição de cinema. O cinema de Brasília era o cinema do centro de Brasília, concentrado em Brasília, e com a linguagem, com o corpo e com a gramática brasiliense, que era uma questão para a gente que era muito, vamos dizer assim, importante. Como que a gente disputaria a gramática? Estamos falando de 2003. Como que era a disputa gramatical? Porque então, o próprio processo da gente era assim, a gente fazia, e as pessoas se aproximavam, né? Então, a relação que a gente tinha era as pessoas que se aproximavam da gente. E esses filmes estavam nesse sentido, naquele universo. Por exemplo, quando chega esse universo mais em que a gente, por exemplo, chega nesse filme, são as mulheres que estão fazendo, né? Que era uma história que eu e Joana, a Joana fez comigo Era Uma Vez. Então, este filme, Mato Seco, é uma co-direção no sentido clássico da palavra. Ela manda tanto quanto eu, a gente tem a mesma autoridade sobre o filme é tanto meu quanto dela. E não existia uma relação consensual assim no sentido de a gente não tinha... a gente sempre se permitiu brigar muito, permitiu chegar no ponto da contradição, entende? Nunca foi uma concessão gramatical. A gente não estava ali para colocar, vamos dizer assim, um filme que teria que tem muito isso, na verdade, que teria essas características, vamos dizer assim, de elementos que configuram, que resguardam o filme, vamos dizer assim, né? Quais são os elementos que resguardam o filme? Muitos filmes são assim. Já nasce resguardado, já nasce com todas as categorias, com todas as cartilhas do mundo, com todas as possibilidades de fugir da contradição. O que a gente queria, na verdade, era isso, a gente queria fazer a contradição. Porque para a gente tanto faz, assim, nesse sentido. A gente pensava que esse filme ia rodar na Ceilândia, é isso, né? Como é sobre todos os filmes. A gente faz para as pessoas, se passar mais que a Ceilândia está ótimo, se passar mais que a rua está ótimo, se passar mais que a quadra está ótimo, e se passar mais que a Ceilândia está ótimo. Então a gente queria a nossa contradição interna ali, sem estar pautado pelas várias contradições do Brasil. Porque é muito engraçado, né? Porque a gente também tem que pensar que essa cartilha da contradição, que tem no Rio, que tem em São Paulo, que sempre foram centros, não necessariamente é cartilha da Ceilândia, ou cartilha do Nordeste, ou cartilha do Norte do país, são outros lugares de pensamento. São outros conflitos, assim, que não tem essa mesma mediação. Porque essa mediação também é autoritária. Essa mediação, vamos dizer assim, de o que é que se pode fazer e não se pode fazer, quando chega para o cinema, eu acho que chega de maneira muito autoritária. Chega de maneira muito pesada, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente pensava era como que a gente iria fazer um filme em que nosso corpo é a contradição. A gente está filmando 3 anos numa cidade. Esse filme aqui, a gente ficou 3 anos nessa cidade. Então, desde o começo, né, Joana? Trazendo o filme, construindo o filme, indo para o lote, construindo o lote, era muito engraçado. Tem uma história que narra muito bem isso, assim. No começo do filme, como a gente faz sempre, bate casa em casa, afinal, vamos fazer um filme, vamos construir aqui um cenário de um filme. Esse lote, que vocês verem, é dentro da cidade, dentro da rua, no meio da rua. E a gente não chama polícia, não chama nada, não existe isso assim. A gente não vai chamar a polícia para filmar periferia, isso não existe. Então a gente bate de porta em porta, fala com as pessoas e fala, vamos fazer um filme aí. E era engraçado que no começo a gente começava a fazer o filme e assim ficava várias pessoas ao redor do muro, um monte de gente ao redor do muro, sabe? Estão fazendo um filme e tal, o filme é massa e tal. E ficava olhando, com o tempo eles pararam de ver, assim. Esse filme não acontece nada, assim, engraçado, não é filme. Não deve ser filme, né? Isso deve ser um caô, não deve ser filme, não acontece nada. E passou o tempo, assim, que a gente começou a filmar, muito tempo filmando, e chegou um dia com os caras batendo na porta, o pessoal batendo na porta de madrugada. Aí falou assim, então, tô ligado aí que vocês acharam petróleo mesmo, né? Porque filme não é isso aí que estão fazendo. Então, a gente queria também uma repartição desse petróleo aí, sacou? Então, assim, tudo é muito contraditório, sacou? Tudo é muito uma energia contraditória. Quando chega as meninas, para mim, eu acho que a Joana podia falar muito sobre isso também, e queria que a Joana falasse também, para mim era como se fosse assim, a gente tinha uma relação de mudança de tempo, de geração.
Então, eu estou na cidade esse tempo que eu estou falando. E, para mim, quando chegou em 2016, 2017, logo após o golpe ali, né, o golpe da Dilma, contra a Dilma, para mim era muito evidente que existia uma mudança da ocupação daquele corpo. A esquina, para mim, na minha perspectiva empírica, que eu estou vivendo ali cotidianamente, mudou muito. As minas estavam lá. E as minas estavam em outra energia, estavam em outro tempo, em outras histórias, em outras, vamos dizer assim, elas se apropriaram daquele espaço. Elas tomaram de conta daquele espaço. Então, para mim, nunca foi assim uma busca de um filme que buscasse necessariamente os personagens femininos. Era a possibilidade que a gente tinha de... era muito mais assim, uma vontade daquelas pessoas, vamos dizer assim, um certo interesse por elas, um desejo por elas, né? O desejo do cinema por elas, sabe? O desejo de estar com elas, de ouvir a história delas. Então, para mim, nunca teve essa relação de quem está e quem não está. É aquele desejo do filme daquele momento e convencer aquelas pessoas. Porque você imagina, como é que a gente convence atrizes, pessoas da cidade, porque esse filme tem recurso, como é que a gente convence as pessoas a atuarem, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que a gente chegava, por exemplo, a gente ia, mais Joana, ficou durante um ano andando em padaria, em feira, para tentar achar pessoas. Olhava para as pessoas e falava, tá afim de ver cinema? Tá afim a gente faz cinema e tal. E eles sempre achavam que não, né? Porque, bicho, você tá de bermuda, tá bebendo, ou é traficante, né? Ou é, diabo que é esse cara, uma hora dessa assim na cidade, segunda-feira, de bermuda, comendo pão com ovo na padaria e bebendo cerveja. Esse deve ser traficante, não trabalha, né? Então, assim, a primeira coisa que elas falavam pra gente, cara, então, é filme pornô? A primeira pergunta era se era filme pornô. Porque aí você vê a perversidade que é o processo todo. A perversidade que é sobre as pessoas, um certo tipo de cinema joga sobre essas pessoas. Então, sempre foi nesse sentido pra gente. Então, quando a gente, por exemplo, perguntou pra Chitara, quando a gente convenceu a Chitara que era para fazer o filme, depois de muito tempo, eu lembro que Joana perguntou para ela, e ela falou assim, então, atirar eu atiro, fumar eu fumo muito, e gasolina eu trabalho no posto de gasolina, então eu quero papel assim, sabe? Então é tudo nessa linha. Então, e aí a gente oferece para eles um salário, que era o mesmo salário que a gente podia oferecer, porque tinha um edital para isso, para qualquer atriz tradicional. E a gente faz esse pacto com elas. O pacto é, vamos fazer um filme. A gente não está preocupado com mais nada. A gente está preocupado que existe uma relação salarial, um ofício na relação de trabalho, e a gente agora faz cinema. E a gente faz cinema, a gente pode tudo dentro do cinema, pode. Eu brinco muito assim, antes do Bolsonaro, a gente fez a motociata. Problema do PT se deu mole e deixou que os caras deixassem que na frente fizesse a motociata. Porque tu imagina, a motociata é a representação do lucro proletariado. Sempre foi. Os motoqueiros são a representação desse lucro proletariado. E como é que a gente deixou passar isso enquanto imagem? Como é que a gente deu esse mole de deixar passar isso? Deixar que uma certa linguagem direita se apropriasse disso. Então, a gente fez a motociata. E foi massa pra caramba. É isso. Vamos pra rua, vamos invadir a rua. Inclusive, é a quadra que a Michele Bolsonaro morava. É a quadra da Michele Bolsonaro. Então, a gente colocou os caras na contramão, sem capacete, tocando terror. E quando parava, a gente falava assim, não é cinema, é cinema, é cinema. Sabe? É cinema, a gente pode, é cinema, vamos ver cinema e tal. Então, assim, eu acho que o cinema tem esse poder também, essa possibilidade da gente fazer intervenções. E essas intervenções estavam lá. Eu lembro, outra coisa, em São Nascente. São Nascente não tem uma sala de cinema, não existe uma sala de cinema em São Nascente. É uma cidade de 200 mil pessoas, nem Ceilândia tem, imagina São Nascente, que é uma expansão da Ceilândia. E as pessoas sempre chegam lá, elas falam do filme. Mas um filme que elas não viram. Elas viram o dia que aconteceu as performances na rua. Então elas montaram o filme na cabeça delas. Que é melhor que os nossos, com certeza, assim, a montagem deles. Sabe, como eles pensam a montagem, assim, como eles pensam aquele filme. Aquela intervenção virou um lugar de a gente pensar, entendeu? Então, para mim sempre foi esse lugar onde que vale a intervenção com o espaço, é a realização com o espaço, independente o que é que está acontecendo. Para mim, são aquelas pessoas que eu estou próximo delas naquele momento. Aquelas pessoas são minhas amigas, ou meus amigos, enfim. Por exemplo, quando fala essa ideia do masculino e do feminino, no Branco Sai, Preto Fica, a gente convidou várias pessoas para ser, várias mulheres para depoimento. Só que existia naquela época, não mais agora, a relação com o baile do Quarentão, para quem viu o Branco Sai, a relação com o baile do Quarentão, para elas que já tinham 40 anos, falaram para elas que era um lugar de prostituição. Então elas não queriam a imagem delas associada
a essa relação. Então, o convencimento também não é tão fácil. O convencimento depende do tempo histórico. É o tempo histórico que a gente está que faz o convencimento das coisas. Não existe uma regra para que eu vou fazer isso ou que eu não vou fazer isso. O convencimento depende da luta histórica, da luta que está posta no momento. E essa luta, obviamente, é contraditória, quando você falou da contradição, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Qualquer filme nesse fluxo político brasileiro, que eu acho incrível, que eu acho absolutamente excepcional, essas lutas políticas todas. Não tenho dúvida nenhuma que 15 anos um filme sempre é cortado no meio, porque o filme vai ser, de certa forma, acusado de algumas práticas, vamos dizer assim, sobre aquele momento. Quando a gente, por exemplo, quando a gente fez o Cidade é Uma Só, era uma geração de pessoas que gostavam de armas. E o filme todinho é armas e bang bang. Aí então, agora, a direita, a extrema-direita, se apropria, porque outra coisa muito louca de pensar assim. Quem tem mais de 40 anos e viveu em periferia sabe disso. A gente, toda pessoa de 40 anos de periferia tinha uma arma em casa. A arma era porque a gente também viu o filme de bang bang. A gente vivia uma história de bang bang. Então, esse imaginário construído de ação, de aventura, de certa forma também, ele é cortado, que é muito engraçado também como as pessoas fazem com esse corpo periférico, principalmente esse corpo periférico tem mais de 40 anos. É porque ele só tem a memória, ele só tem a lenda, ele não tem mais nada. O que ele tem para discutir, para jogar na mesa, na esquina, quando ele está na rua, é as histórias que ele viveu. E a gente tira deles as histórias, porque a gente chama de violento, a gente categoriza as histórias dentro de um padrão contemporâneo. Porque aí não existe imaginário sobre isso. Como você falar para uma pessoa de 40 anos que necessariamente ele é isso, que necessariamente ele é aquilo? Ela também é isso, eu também sou isso. Sou muito isso também. Também sou homofóbico, também sou sexista, também sou contraditório, também sou territorialista. Mas também sou outras muitas coisas. Também tenho uma experiência de corpo de periferia. E eu acho que trazer essa experiência de um corpo periférico, assumindo a contradição, eu acho que pode dar filme, eu acho, né? Essa contradição, não é o contrário. Não é um filme que não tem contradição, porque é um filme que não tem contradição, porque a gente vê um filme que tem contradição, só para entender assim. Se ele já é cartilhado, se ele já é colocado, para a gente ver esse filme? Para a gente vai gastar dinheiro com esse filme? Bora ler outra coisa, vamos ver um jogo de futebol, sei lá. Hoje em dia tem menos contradição no jogo de futebol também. Tirando a Argentina, ninguém tem contradição, né? A gente é muito fair play, né? Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais no fair play, sabe? Assim, não. Fair play são regras, né? Regras estabelecidas sobre a gente. E eu acho que essa imagem que a gente procura é uma imagem, por excelência, criada na contradição. Ela é, por excelência, criada num espaço em que a gente experimenta ela, mas não tem noção clara do que é ela. A gente tem uma noção da experiência, a gente cria essas coisas todas, eu e Joana, no filme, como exemplo, o Partido do Povo Preso, ou a motociata, ou essas coisas todas, porque a gente está envolvido com o filme 2, 3 anos, entendeu? E a gente vê aquelas pessoas falando sobre isso, querendo fazer isso. Os motoqueiros queriam fazer isso. Os motoqueiros queriam fazer, sabe o que era? Ir na contramão do sol nascente. Eles falavam, a gente pode sim, cara. Ainda recebe para isso também, sabe? Quanto? É tanto. Pô, a gente trabalha aqui 6 dias para ganhar esse cachê de figuração, então a gente quer, é massa, sabe? Assim, se vai dar filme ou não, quase sempre não dá filme. Não tem problema, a gente diverte muito, sabe? A gente diverte com esse corpo na rua, assim, vamos dizer, com a performance, quero dizer bem assim, tudo que a gente está falando é uma relação performática. Porque o modelo de produção que a gente faz, ele já é performático. Por exemplo, quando a gente faz os filmes, a primeira coisa que a gente faz é, qual o teu personagem? O fotógrafo é o que nesse filme? Não é fotógrafo só, fotógrafo, pelo amor de Deus. Tu não vem falar que é fotógrafo num filme como esse. Então, né, ou vai que é som num filme como esse. Tu tem que ter um personagem. Então, a gente dirige essas pessoas também como personagem. Você é o personagem tal, que está com eles, e você é um personagem. Então, essa é a contradição que está muito envolvida, sabe? É que eu estou te falando, a pergunta sua é muito... é massa pra caramba, mas ela vai amarrando os tempos históricos, né? Por isso que eu acho que tem que fechar a porta e falar sobre isso, sabe? Mas a Juna podia falar um pouco sobre isso também, Joana. Não sei se eu tenho muito a acrescentar aquilo que estavas a dizer, só nessa questão que estavas a levantar, tipo, porquê ver este filme? Sem contradição, porquê ver este filme? Eu acho que para nós uma questão era mais, sem contradição, para que fazer este filme, de certa forma, né? Tipo, eu sou mulher, mas não sou de Ceilândia, trabalho lá há 8 anos, mas nem brasileira sou, a Adrilene mora lá há 50 anos, mas não é mulher, a Leia, a Chitara são mulheres de Ceilândia, mas não são atrizes, nunca fizeram cinema. Eu acho que no meio dessa tensão,
há um lugar que pode existir, há um lugar de cinema que pode ser criado, onde quando toda a gente está um pouco fora do lugar. No dia que for para filmar aquilo que eu já sei, eu acho que talvez a gente nem saia de casa, né? No sentido de que a gente não escreve um roteiro, nenhum de nós está interessado nisso, a gente prepara toda a construção do filme para que haja acidente, acaso, para que o filme saia do controlo, até dramaticamente, né, às vezes, porque houve momentos em que a gente achava que durante 18 meses de filmagem, todos os dias, que a gente achava, o Eric está aqui, estava lá, o Eric chegou lá um momento na Ceilândia em que eu e o Adriano nem falávamos, só olhávamos assim para as paredes em silêncio, porque não entendíamos mais como avançar com o filme para a frente, não é? Então é um processo muito intenso e é um processo que só consegue ser feito com gente que tem muita curiosidade e interesse uns pelos outros, eu acho, pelo menos espero que sim, mas que também eu não consigo pensar eu não consigo antecipar o que a Chitara e a Leia vão fazer ou dizer, da mesma forma que o Adirley não me consegue antecipar a mim, mesmo depois de todo o tempo que a gente trabalhou juntos. O processo depois foi um processo de direção de verdade, que era, a gente levava todo mundo em casa às 2, 3 da manhã e ficava brigando até às 5 sobre o que é que vai fazer amanhã. Eu digo, não, claro que não, que estupidez, nunca, que idiotice, vamos para este lado, vamos para este, e é isso que tu falaste, era decidir que consenso não dá filme, tipo, não é consenso, é comprometimento. No dia, eu acho que bem lá, há 7 anos atrás, a gente falou um para o outro essa coisa de, no dia em que eu disser ou tu disseres, vamos fazer assim mesmo, porque tu queres, a gente perdeu o filme. Então a gente não pode nunca chegar lá. E depois isso vira um processo muito desgastante, que também é um processo de confiança, porque eu acho que ele é muito melhor diretor de atores do que eu, e eu sou melhor fotógrafa. Ele não sabe nem fazer foco, então dá para te falar. Eu sou muito melhor fotógrafa do que ele, então tipo, não... Sei lá, a gente chega em 7, vai meio cada um para o seu lado, o Adriana já vai, começa a conversa com as atrizes, eu vou montando o plano, a gente meio que vai fazendo um check-in um com o outro, mas já conversou imenso a noite anterior, então o processo acaba por ser muito esse também. E é sobretudo, eu acho que depois, eu não conheço muito o Rio, nem São Paulo, mas eu acho que esta forma de trabalhar, esse comprometimento com um lugar, que é um processo de trabalho, não é? Existe um contrato com estas atrizes, mas também existe um comprometimento, não é o primeiro filme que a gente faz lá, nem vai ser o último. Portanto, quem tem que dar a cara depois sou eu e ele, quem tem que estar lá filmando sou eu e ele. Então, em primeiro lugar, se a gente promete para elas que a gente vai ganhar no filme, a gente tem que ganhar no filme, mesmo que o filme fique com 30 minutos a mais na montagem, não interessa, o filme não vai terminar quando a Leia é presa, que é uma espécie de final, de certa forma, vai continuar mais 30 minutos porque a gente tem que ganhar. Mas essa forma de trabalhar nesse processo mais fechado, num lugar que é mais afastado dos centros onde existem cinemas, onde existe uma cinefilia, onde as pessoas fazem filmes, eu acho que depois também, de certa forma, permite que a gente viva essas contradições de uma forma muito particular, em que a gente não está preocupados em pensar o que é que Rio, São Paulo, Nova Iorque, Lisboa vão pensar do filme ou entender o filme, porque o contrato ali é outra partida. Trabalho onde a gente aparece todos os dias, filma, carrega a câmera, não tem assistente, faz tudo, se falta uma lâmpada, sou eu e ele que vamos buscar. Então tem também essa relação muito de viver o lugar de trabalho onde a gente está todos os dias. E sobre esse espaço também do masculino, eu acho super massa, assim, sabe? A super massa foi uma geração minha do espaço do masculino, sabe? É super linda, assim, aqueles caras todos, assim. Acho muito foda eles, assim. Adoro filmar aqueles caras ali. Me sinto feliz pra caramba, tendo aquelas conversas de homens que eu tinha com eles, sabe? Assim, era isso, era a nossa geração que tava ali. Pensar na geração, uma geração perdida no espaço também, assim, sabe? A gente tá numa esquina da Ceilândia, segunda-feira, pensando, imaginando alguma coisa pra gente, porque a gente tá desempregado. Ou a gente imagina ou a gente morre, né? Ao contrário do que é hoje, né? Ou a gente morre, depois imagina, né? E eu acho que a gente tem que imaginar antes de morrer primeiro. Então a gente ficava imaginando o que era aquilo lá. Imaginando as situações todas. Imaginando... Era um espaço também de muita... um espaço de muita solidariedade nesse sentido, sabe? E sem esse medo, assim, de novo, quando vai com as meninas, obviamente que eu não entendo elas assim. Obviamente que aí se a gente for colocar um recorte, vamos dizer assim, de gênero, o que eu posso dizer é o que eu falava pra Leia. Leia, é um filme, cara. Aí eu lembro que a gente mostrou vários filmes pra Chitara, e o que ela gostou mais foi Apocalipse Now. Ela, porra, Apocalipse Now do caralho. Não, foi assustador porque a Chitara viu o Apocalipse Now e disse, eu agora entendo o que vocês querem, e nós ficamos assim. Sabe? Ela falou, esse aí que é o tal do Marlon Brando, esse Marlon Brando, esse aí, porra, o bicho é muito doido, nem fala, né? Sabe assim, eu achava muito foda ela falar assim, essa história assim. E é óbvio que tem as intermediações, é óbvio que tem
quem a gente pode dizer isso? Eu dizendo que não há problema isso, eu acho. Não há problema o filme ser o filme das mulheres e ter o universo, vamos dizer assim, de uma representação também masculina. Porque, na minha leitura, naquele espaço da Ceilândia, muito específico do que eu vivo, a disputa também é por esse universo masculino. A disputa das ruas, a rua é uma representação masculina até muito pouco tempo. E elas têm códigos também que são representações masculinas, assim, eu acho super... Eu me emociono com elas, assim. Me emociono quando a Leia disse que ia montar um puteiro, assim, eu me fico muito feliz, assim, dela querer montar um puteiro, sabe, assim. Essas coisas todas eu acho muito massa, na verdade, assim, sabe? Eu acho que era a nossa geração que estava falando ali e entendendo de novo que a contradição está posta. A gente está falando de uma geração aqui. Outra geração que viesse fazer o mesmo filme teria um pensamento completamente diferente. E vamos nessa. E vamos colocar em jogo os filmes e as disputas. Sabe? Sem esse medo, vamos dizer assim, a princípio. Eu acho que o cinema virou muito refém também, vamos dizer assim, a gente tem que ser tributário às ciências sociais. Por mais que eu respeite e goste muito. Eu adoro sociologia, antropologia, filosofia, matemática, química, mas assim, a gente não tem que ser refém das ciências sociais, ou do pensamento que vem a princípio, porque parece agora que o pensamento vem antes do cinema, e esse pensamento, vamos dizer, estabelecido, está antes do cinema, e ele já chega com imagens postas. É quase impossível você fugir dessas imagens se você for tributário somente disso. Eu acho que uma coisa é você ler, refletir, eu falo muito em Ceilândia, assim, ó, eu sou, nesse sentido, eu sou um ser político. Eu ajudei a fundar a PT em Ceilândia, eu militei nesse processo todo, sempre militei no processo da política institucional. Acredito que o único caminho que nós temos é a política institucional. Acredito que não existe outro lugar possível sem a gente fazer política. Acredito que a burocracia é fundamental, porque se não houver burocracia, tem os donos da parada, alguém que bate na mesa e fala, isso aí é meu. A burocracia ainda permite que a gente dispute um processo relativamente democrático, vamos dizer assim. Isso tudo eu acredito, na verdade. Agora, não acredito que o cinema tem que ser tributário a isso. Mesmo se existe um partido, mesmo se existe um movimento, ou pessoas que são, vamos dizer assim, parceiras da luta, a função do cinema é ser anti-status quo. O cinema é por excelência anti-status quo. É o único lugar que ele pode criar imagem, porque senão ele vira publicidade, eu acho. Se ele é anti-status quo, ele é publicidade, vai. Ele um cinema que trabalha por regime, ou cinema que trabalha por isso, por aquilo, um cinema que cria imagens publicitárias, assim, é o que a gente vê hoje, desculpa, na minha leitura, é o que eu vejo hoje, assim, sabe? Quando eu vejo esse stream, esse Netflix da vida, para mim, é só isso. Não tenho interesse nenhum por isso. Não me convide para isso se um dia quiserem convidar. Não tenho, isso é uma merda para mim, assim. Acho chato pra caralho, assim. E respeito quem faz, é mais ou menos assim, sabe? Eu acho que tem essa função que o cinema, que um certo cinema pode ter. E não é essa preocupação, porque a gente fica falando assim, eu acho que a única vanguarda que existe é o Estado, desculpa. Não existe a vanguarda. A vanguarda é o Estado. O mercado não pode ser vanguarda. O mercado vai fazer aquilo que o mercado precisa. O mercado jamais vai patrocinar esse filme igual o nosso. O mercado jamais patrocinaria grande parte do cinema brasileiro contemporâneo. Só a luta política, histórica e política, patrocina o cinema contemporâneo brasileiro. Uma luta política difícil, que a gente esquece das pessoas. A gente esquece de pessoas que já se foram, pessoas que lutaram por esta política que existe hoje, porque a gente só enquadra as pessoas. Então a gente não tem nem a memória que foram essas pessoas que construíram um lugar hoje que é menos ruim. Não estou dizendo que é excelente, mas muitas pessoas fazem cinema. Eu conheço muitas pessoas perto de mim que fazem cinema hoje em dia. Tem muitos amigos meus de Ceilândia que fazem cinema. Eu acho que isso é uma política, é uma luta histórica. Então, mas não é porque porque a gente está dentro desse arcabouço, vamos dizer assim, do dinheiro do Estado, que a gente não tem. Eu acho que o filme é para tocar o terror. Eu acho que o filme é mais ou menos assim. É o último filme da gente. Vamos tocar o foda-se. Não é o último filme? Vamos botar para fuder assim, gente. Foda-se também. É o último filme nosso, velho. Sempre eu penso assim, é o último filme, sabe? E essa ideia de pensar que é o último filme, para mim é massa, assim, porque a gente começa a entrar em paranoia. A gente começa a entrar sempre é uma paranoia. Todos os filmes que a gente fez foi paranoia. Com o Joana, o Thiago tá ali, eu dirigi um filme com o Thiago, e 2 filmes com o Thiago. Sempre os filmes foram essa paranoia, assim, que a gente entrou num lugar que pra gente o que importava era a aventura, no final. A aventura importa. O resto é besteira. A aventura é muito massa, assim, a aventura de estar num lugar com aquelas pessoas, sabe? E mesmo se isso for uma tremenda contradição, quando eu falo para você que depois de 5 anos... e primeiro que uma pessoa que passa de 50 anos é muito difícil não ser reacionário, né?
Eu tenho 53. E conheço muitas que não são, mas é muito difícil uma pessoa passar de 50 anos e não ser reacionário, desculpa. Né? Eu tenho 53 e eu acho que eu sou um reaça-mó, assim, deve ser. Mas a gente não consegue ver isso ainda direito. Mas, assim, é difícil você fazer os filmes se você for sempre se ancorar naquilo que estão dizendo sobre os filmes. Aí, no nosso processo, como exemplo, eu acho massa, porque a gente se isola no mundo, a gente não permite que ninguém interfira nesse mundo de maneira, vamos dizer assim, atravessada. Estamos numa cidade, disputando espaço da cidade, um espaço histórico e da memória da cidade, e naquele espaço da memória da cidade, a gente faz uma aventura com a câmera. A câmera permite muitas coisas, até a gente fazer um partido político, até a gente ir na contramão no trânsito, até a gente de madrugada, que a gente filmava filme de madrugada, andando em lugares que a polícia não permite. E sem a permissão da polícia, entendeu? Porque se a polícia, os caras achavam massa, que a polícia chegava, os caras, seu ator, fala com ele lá, que ele que fala, o cinema é com ele lá. E a polícia ia falar comigo. Eu falei, não, fala com assim, sei lá, sabe? Assim, essa loucura que a gente tem, assim, que eu acho que é massa, de a gente entrar no jogo e esse jogo pode produzir mais. De novo, acho que esse lugar em que a gente controla tudo, sim, produz imagens também. Não me interessam essas imagens. Acho elas super reacionárias. Acho que a gente, inclusive, perdeu, nosso cinema brasileiro, perdemos uma chance de mudar tudo, porque teve uma geração que teve essa chance, que ganhou editais, porque teve muitos fazer filmes. Obviamente tem muita gente que fez diferente, só nessa sala aqui eu estou vendo 5, 6 pessoas que já fizeram diferente, mas eu penso que cinema é esse lugar, do conflito, sabe? Desculpa a pergunta, a resposta é resenha, né? É resenha de bola. Vamos para as perguntas ali. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter visto esse filme. Eu já vi o primeiro, eu vi Branco Sai, Preto Fica, fiquei impactado naquela hora e agora de novo. Meu nome é Luiz Carlos Lucena, eu sou cineasta também, sou documentarista. Então a minha pergunta, na realidade não é uma pergunta, é uma observação. Assistindo esse filme, eu percebo uma coisa importantíssima. O cinema novo brasileiro diziam que ele foi muito influenciado pelo neorrealismo italiano, porque ele usava atores não profissionais e o neorrealismo mostrava os ambientes naturais, né, onde eram filmados, saindo dos estúdios e tal. O teu filme não é nem realista, eu acho que ele é hiperrealista. Por quê? Porque a realidade é tão direta, tão objetiva, tão crua na nossa frente, que, aliás, é uma ficção que, na realidade, é um documentário. 80% do filme é documental. Não é? Então, essa realidade chega muito forte para a gente, mostrando o Brasil dos grotões, que é isso que aparece no cinema. As atrizes, elas representam elas mesmas, o tempo todo, praticamente. É a minha observação. Por isso que é tão fácil você perceber que elas não têm direção, elas não têm um texto, elas estão falando delas, da vida delas. É essa a minha observação. Por isso que eu digo que o filme é hiperrealista, no sentido que ele é um neorrealismo exacerbado. Por favor. Eu queria falar que eu adorei a fotografia da Joana, tá? Obrigada. Que eu sou fotógrafo também. Eu acho que, por exemplo, as pessoas perguntam muito para a gente em relação ao processo, né? Porquê usar aquele momento, de repente, que quebra um pouco com a linguagem do filme. Para nós, o Adílio estava a falar um pouco desse confronto, o que é esse processo diário de fazer o filme, no confronto também com as instituições que estão à volta daquilo que se passa no Sol Nascente. Sendo que a prisão é a maior instituição do Sol Nascente. Nós estamos a falar de um lugar onde a maior parte das pessoas ou passou pelo presídio ou tem um familiar direto que eles visitam, né? Então, mais que a escola ou o hospital, ou seja o que for, é a prisão que estrutura as relações naquela cidade. Tanto que as histórias começam na rua, continuam no presídio, voltam para a rua, e muito daquilo que a gente tentava imaginar como montagem também era como incorporar essa circularidade da temporalidade muito específica do que se passava ali no filme. Partindo da sua questão, da sua pergunta, eu acho que o filme, para mim, quebra um pouco. Nós tínhamos decidido desde o início que não queríamos... Talvez nos filmes anteriores nós estivéssemos a discutir mais essa relação entre o que é documentário, o que é ficção, o que quer dizer fazer um filme híbrido, e agora estávamos muito pouco interessados mais nessa questão. Assim. Nós queríamos fazer um filme onde nós nunca soubéssemos onde é que pisássemos e não fazíamos a menor ideia como é que se chegava aí, o que para nós era uma pergunta boa
para começar a trabalhar, que é, se noutros filmes, tanto nos que eu tinha feito, como os que o Adrilei tinha feito, nós estávamos muito a tentar entender o que era essa relação do real com uma ficção que entra. Aqui o processo era outro, era como é que à partida nós não sabemos nunca onde é que estamos. Então o filme começa com esse propósito, e o processo talvez tenha sido tão longo, o processo de trabalho com as atrizes antes de começar a filmar, talvez tenha sido tão longo, também por causa disso, porque nós queríamos começar já... Os tiros eram mais... A gente errou muito, claro, a gente errou para caralho, mas os tiros tinham que ser mais certeiros nesse sentido. Aí para mim aquilo que quebra, aquilo que desmonta o filme um pouco é esse processo, é o processo real da Leia e aquelas fotocópias daquele processo e a decisão de aparecer. Para nós a questão em relação a isso tinha muito a ver com quando é que o cinema esbarra com a polícia ou com a prisão de uma forma que é intransponível. A Leia foi presa de verdade a meio do filme, nós fomos falar num dos julgamentos dela e pronto, dissemos aquelas coisas que são verdade, que a Leia podia ser atriz em qualquer lugar do mundo, que o Estado está... Este é um filme com financiamento público, o Estado estaria a trabalhar contra si próprio se voltasse a pôr na cadeia por 2 latas de deodorante a atriz principal de um filme financiado pela Ancine, enfim, tentamos pôr tudo em argumentos legais. E a juíza respondeu que o passado... não porque o passado dela a condena. Então, nesse momento, o filme tem que enfrentar isso de alguma forma. Essa relação com a violência dessa realidade tem que fazer parte da filmagem, tem que fazer parte da montagem. Então, se existe algum hiperrealismo, como lhe está a chamar, no nosso processo, não é tanto de pensar o que é ficção, o que é real. Eu acho que neste filme nós queríamos avançar para além disso um pouco, ou ser mais livres ou leves, ou não tão não sei. Enfim, ser mais livres e leves com essa relação. E o único momento em que era essencial que o filme se voltasse contra si mesmo era essas fotocópias que parecem um storyboard, que parecem ficcionais, onde tem setas a apontar nome de personagens, direções, quem é que entra pela esquerda, quem é que entra pela direita, que são altamente cinematográficas e que são um momento em que não é cinema, de verdade. Engraçado, eu acho assim, porque para mim elas não são aquilo. Para mim não é realidade nesse sentido. Para mim, elas estão atuando assim. A Leia que eu conheço no dia a dia não é aquela Leia. A Chitara que eu conheço no dia a dia... Nem a Chitara, é Joana Dark o nome dela. Sabe? Só quando ela assume... Porque era Pantera. Ela dizia, Pantera não, eu gosto de Thundercats. Você lembra de Thundercats? Raio, tal. Era a Chitara Thundercats. Né? Então, ela traz elementos assim de interpretação. Ela ia para o filme enquanto uma atriz. Isso eu achava muito lindo, ser uma atriz. A gente estava fazendo um filme de ficção em que elas eram atrizes assim. Então, eu acredito muito numa coisa que eu chamo de etnografia da ficção. Para mim é basicamente assim, a gente cria arquétipos ficcionais, leva a ficção ao extremo e filma como documentário. Eu acho que a diferença é essa. Mas eles estão representando ficções. Aquela casa não existe, aquele poste não existe, aquele petróleo existe, né? Mas a gente não pode pegar ele, né? O petróleo que está lá a gente criou, então a gente ficou 3 anos naquela casa do petróleo. Aquele carro da polícia, a gente saía com ele mesmo. A primeira vez que a gente saiu naquele carro, lembro como hoje, uma chuva danada no meio de uma quebrada, e todo mundo muito tenso. Você tem uma ideia? O ator do filme, que o Tiagão conhece muito, o Rafael é um militante do MST, um grande militante do MST, e é sobrinho do Vilas Boas, Coronel Vilas Boas. O Coronel Vilas Boas, articulador do golpe. É esse cara que estava lá. Então, esse cara é um cara do professor universitário, que cola com a gente. O outro é o Franklin, que é o cenotécnico, é o cara que faz pra gente tudo. É o doidão que está em todos os filmes, que faz os carros velhos, que tem a paixão pelo filme, sabe? Então, tudo é muito misturado, a gente sai acreditando que aquilo é aquilo. A gente fica dias e dias acreditando que aquilo é aquilo. É uma crença, é quase religioso. Para mim, isso é religioso, sabe? O plano é religioso nesse sentido, entendeu? E aí, quando você encara o plano enquanto um espaço também religioso, essa racionalidade vai caindo por terra. Esse lugar de a câmera está aqui, não está aqui, filma lá. A gente nem sabe o que está acontecendo. Aquele carro, ele soltava vapor, aquele gás do negócio. A gente chegava à noite tão com sono, a gente estava morrendo, porra. Aquela gás carbônico dentro do carro lá, que é um carro velho, sabe? Depois a gente está morrendo, velho. Agora a gente descobriu que está morrendo, estamos fodidos, sabe assim? A gente pensava assim, eu lembro quando a gente comprou aquele carro para fazer essa cena, era um desses caras reaça, assim. E o cara falou, cuida bem do meu carro, porque a gente queria, né? Só havia 6, agora só há 5.
Só havia 6, porque é um Gurgel de produção brasileira e o cara, ele não vendia, a diretora de arte é a Denise e ela é uma mulher, o cara não vendia para ela, a gente teve que mandar o Franklin com ela para São Paulo, porque ele só vendia para o Franklin, porque não havia, não insistia e ele fez a gente jurar que ia cuidar muito bem do carro. Entendeu? Era um símbolo, cara, sabe assim, a gente lida, então, vamos destruir um símbolo nacional, como exemplo. Quando está filmando, não tem nada disso. A gente está em outra onda. Eu acreditava que era de verdade. Eu acreditava que, assim, a gente ia furar aquilo lá, velho. Se não saísse merda, saía petróleo, né? A gente tem alguma coisa sai desse chão aí, né? A água, merda, o petróleo vai sair desse chão. Então, assim, tudo a gente acreditava de verdade. A gente ficava ali horas acreditando. Então, aquelas pessoas não são mais elas, eu acho. No sentido clássico da realidade. É isso que eu queria te falar enquanto depoimento, vamos dizer assim, da pessoa que acompanhou a cena. Pode ser, eu posso estar equivocado. O meu sentimento é que não tem, a Chitara não é aquela. A Leia não é aquela. Elas são outras pessoas, elas estão representando. Porque também tem muito isso, assim, eu sei que a sua pergunta não vai para esse lado, mas tem muito isso, assim, parece que o ator periférico, ele não pode se autorrepresentar com a qualidade do ator periférico. Parece que sempre que é um ator periférico, parece que é ele mesmo. É ele mesmo. É ele nada, é uma puta atuação das minas. As minas são muito fodas, assim, sabe? Eu estava comentando mais cedo que a Leia, com 3 dias de gravação, sabia o tamanho da lente. É 50, 35, se posicionava em relação à lente, procurava a luz. Se a câmera tivesse movimento, ela dava um jeito de andar perto da luz. Então, vamos dizer assim, é muito conhecimento, vamos dizer assim, muita inteligência, sabe? Muita inteligência orgânica mesmo, assim, de pensar em atuação. Então, é mais nesse sentido. Então, eu acredito muito nisso. Uma coisa que eu gosto muito, é uma etnografia da ficção. Esse filme é um Mad Max. Vamos fazer um Mad Max, sacou? Bora fazer um bang cabuloso, assim. O começo do filme era uma doideira. Sabe o que é o começo do filme, nosso filme? O começo do filme era assim, antes da pandemia. Era basicamente esse o argumento. Se acha petróleo em Ceilândia. E, para quem conhece um pouco da história de Ceilândia, o nome CEI é Campanha de Erradicação de Invasões. É um processo muito violento sobre a cidade, que faz parte da minha geração, em que a gente foi expulso de Brasília, 80 mil pessoas, num intervalo de 15 dias. Hoje seria um crime internacional, né? Você tirar 80 mil pessoas em 15 dias, né? Aconteceu isso em Brasília, nos anos 70. Esse processo, a gente falava assim, então, achou petróleo em Ceilândia, o governo sabe que tem petróleo em Ceilândia, então o governo fala que existe um vírus mortal em Ceilândia. Esse era o argumento. Existe um vírus mortal em Ceilândia, em que as pessoas são afetadas por esse vírus e o hospital está muito cheio e tem toque de recolher. Era esse o filme que a gente estava fazendo. E a gente gravou muitas imagens disso. Máscara, carro na rua, polícia na rua, falando, não se pode sair, toque de recolher. Até no filme tem a menina fala, vamos acabar com esse toque de recolher e tal, no PPP. O filme era isso. A gente tem 1/3 de imagem gravada disso. De ação de um... Quando chegou a pandemia chegou depois do filme, nesse sentido. Quando a gente vê aquelas imagens, elas não tinham... Não existia imagem que podia dizer a força, a violência que foi a pandemia. Uma imagem contemporânea, não. Talvez daqui a 50, 60 anos, ele pode ter uma imagem que possa dizer que naquele tempo a gente pensou um filme que poderia ser assim, entende? Então, tudo é muito assim, a gente vai mudando o filme. Como é que vai fazer um filme agora se isso não tem mais sentido nenhum? Porque era isso, era pessoas de máscara representando. Imagina a estupidez que é representar a pandemia. Mas era antes da pandemia que a gente estava fazendo. Então, a autorrepresentação, ela vai surgindo, mas aqueles elementos todos estão nelas. A Chitara falava para a gente assim, o petróleo é de nós. A Chitara anda no Sol Nascente como a Rainha da Quebrada. A música Rainha da Quebrada é uma formação coletiva nossa. A gente fala assim, vamos criar uma música chamada, né? Vamos criar a música, a Chitara Rainha da Quebrada, a Chitara Rainha da Quebrada. E vamos tocar nos botecos para ver se funciona. E tocar no boteco funcionava. Os caras dançavam do mesmo jeito. Sacou? É uma intervenção da realidade, uma intervenção ficcional, no espaço da realidade, daquilo que a gente crê. Eu creio e acho super linda a música brega. Para mim, o que chamam de mau gosto é o hiper bom gosto, vamos dizer assim, sabe? Essa inversão de valores, assim. Eu boto muita fé no rap. Eu sou tributário do rap. Meu cinema sempre foi tributário do rap, assim, mesmo no cinema do rap. Quero dizer que trazer esses elementos para uma realidade, e aí que vem a velha história. A gente, enquanto cineasta, vamos dizer assim, o modelo de produção. Tudo gira em torno do modelo de produção. E no tempo que você tem, tempo de conversa. A Cristininha está aqui, né, Cristininha? A gente ficava na pandemia conversando o quê? Emendava dias com noite, né, Cristina?
emendava, eu, Joana e Cristininha, emendava dia com noite, dizendo que filme é esse. Ninguém sabia que... a Cristininha tinha mais sacação. Mas ninguém sabia que porra de filme que era esse. E não sabia o que estava acontecendo. Ainda bem que a Cristininha estava com a gente. E, mais uma vez, Cristininha, você é demais. Era essa, assim, era... Mas tudo a gente acreditava. Era uma crença, de novo, a crença. A crença não é a realidade no sentido prático da palavra. A crença é uma imagem. É a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, essa cena que tem da igreja evangélica no filme, né, Cristina? Que eu ficava brigando por essa cena. Eu acho que, né, assim, muita gente fala que cena é essa e tal. Eu briguei por essa cena, assim, porque eu acredito naquilo lá. Eu acredito no canto evangélico e não sou evangélico. Toda segunda-feira, quando, na minha fase desempregada, a primeira coisa que eu ouvia era a segunda-feira dos cultos evangélicos. A gente sentava tudo bêbado, meio doidão, sentava nas calçadas, ficava ouvindo os cantos evangélicos, ficava um monte de homem chorando. Sabe? Isso eu acho que é a coisa mais linda do mundo, assim, pensando hoje em dia, sabe? De como que essa força de um certo sentimento, e eu não estou dizendo da bancada evangélica, não estou dizendo nada disso. São pessoas que estão ali, que têm uma crença fundamental naquele espaço, e como que a gente podia fazer uma imagem ou uma cena de evangélico, como muitas pessoas fazem assim, o estereótipo do evangélico. A gente tem que alongar o tempo para eles. A gente tem que sentir eles ali dentro. É óbvio que a pessoa também, qualquer um espectador, pode falar, foda-se vocês, não gosto disso, e é um direito dele. Não é essa a questão. Mas também é um direito da gente pensar que não dá para fazer, chega desses estereótipos. E pensando em política, então, a gente viu no que deu, né? É esse nosso estereótipo de perder o jogo da imagem. A gente perdeu o jogo da imagem, eu acho. A direita se apropriou das nossas imagens. A direita é muito mais forte imaginada do que a gente. E nem é à toa que nossa câmera ficava doido para apontar para a esquerda, mas a imagem estava na direita, infelizmente, sabe? Era tipo um imã. Eu falava, rapaz, mas que merda, né? Tá aqui, para aqui. Porque eles estão inventando demais, eles estão criando demais. E a gente fica no nosso discurso de a gente é muito sabido, a gente é muito esperto, e do outro lado eles estão fazendo um monte de mais. Um monte de coisas fortes, assim. Um monte de loucura. É tão louco esse negócio da realidade. Eu fico pensando assim, né? Chega um momento, é tão doido assim, né? Em que as pessoas acham que uma pessoa de periferia deve defender o STF. Eu, enquanto um cineasta, uma pessoa que... imagina, nós defendemos o STF, velho. O STF encarcerou a gente a vida toda. A política pública de encarceramento é o STF que está à frente dela. A gente entender que o processo democrático está aí, que é uma instituição que neste momento foi fundamental para manter, vamos dizer assim, evitar um certo golpe, é uma coisa. Mas vocês falarem para a gente que a gente tem que sair agora, I love you, STF, tá de brincadeira, né, velho? Aí também já é demais. Então, tudo isso está envolvido, vamos dizer assim, esses imaginários todos. Uma ideia de um partido do povo preso. Não é, o partido do povo preso não pode ser uma realidade, né? A gente até achava que naquela época o Lula podia ser nosso cabo eleitoral, sabe? Que estava preso. A ideia era essa, o Lula está preso, ele pode ser nosso primeiro cabo eleitoral. Era mais ou menos assim que a gente pensava. A Andréia, como todas elas, tinha passagem pela polícia. Porque é muito louco. Você pega dado estatístico das pessoas que estão encarceradas. Quantas foram julgadas? Se você não tem o trânsito em julgado, que é o termo técnico, né, você pode votar. Se uma pessoa não for julgada, ela poderia votar. Então, encarcerados, eu vou chutar por alto, assim, 20% poderia votar. Então, encarcerado podia ter uma representação. Um senador, um presidente, que seja. E a gente, né, mas nós, vamos dizer assim, nós, nessa posição nossa de uma esquerda, blá, 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 não tem nem a sensibilidade de pensar sobre isso. Ah, vai um cara doidão para ser o representante. Olha, mas vocês não estão falando de democracia? Não estão falando de jogo democrático? Jogo democrático não é isso? A representação que convence é que está lá. Então, assim, só para fechar também essa história de que essa realidade, eu acho que as meninas não são elas, assim, pelo menos eu acho. Elas também são elas, também trazem a história delas. A cena que a Chitara fala, por último, com a irmã dela, aquilo foi ensinado 8 vezes. Daquela fala da mãe, da irmã que foi presa, aconteceu o fato de verdade, todo mundo ficou muito, muito sensibilizado. Ela quis falar sobre isso, no outro dia a Joana trabalhou um texto com ela, tal, e ela foi representar aquele sentimento dela. No estágio da representação, na etnografia, né? Na etnografia, vamos dizer assim, na ficcionalização, ela traz elementos etnográficos que é o sentimento dela. Mas ela está representando um texto, ela sabe o que vai acontecer, entende? Então, eu só acho que tem muito isso, assim, que às vezes a gente pensa que esses personagens periféricos, eles... Porque sempre, não estou dizendo de novo, não estou dizendo que você falou isso, muito pelo contrário. Inclusive, você fez
Para mim foi um elogio. Mas só porque abre uma brecha para essa resposta que eu acho que é massa assim, de a gente pensar sobre isso. Parece que em festivais tem muito isso. Ah, ganhou porque ele mesmo. Ah, o ator ganhou porque ele mesmo. Da minha experiência, não tem nada de ele mesmo. O Marquinhos, quando ganhou o Branco Sai Preto... O Marquinhos não é o Branco Sai Preto Fica. O Branco Sai Preto Fica. O Marquinhos não tem nada daquilo. O Marquinhos é outra pessoa. Assim como a Leia é outra pessoa. Ela está representando um papel de uma gangster, vamos dizer assim. De uma dona do petróleo. Só para juntar uma coisa muito, muito rapidamente. O Adila está falando do 8, eu acho que foi muito mais do que isso. Eu acho que a Leia foi presa, a gente não sabe para onde é que vai, a gente fecha-se naquele bunker e começa a repetir aquele texto. Eu acho que talvez 8 dias, mas a gente repetiu aquele texto umas 30 vezes. Mas só o que estavas a falar em relação à Leia. A Leia sai da prisão e 2 semanas depois está a filmar connosco no filme. Depois de estar 7 anos presa. Portanto, a Leia sai da prisão sem saber sequer o que é um celular e 2 semanas depois está a fazer um filme. E aí eu lembro que nos primeiros dias nós estava toda a gente muito tenso, né? Porque, bom, tudo muito fora do lugar, a gente tinha ouvido milhões de histórias da Leia, a Leia é muito mais do que aquilo que alguma vez podíamos ter sonhado, né? É muito mais interessante do que aquilo que todo o mundo falava ainda. E quando nós começamos a filmar, muito a medo e com muito receio, cada vez que nós dizíamos corte, ela sumia. E ela estava no telhado ou na esquina a fumar e a gente tinha que chamar ela antes do plano seguinte. E houve um dia que, muito a medo, eu disse: olha, desculpa, eu acho que esta coisa do cinema é meio estranha, a gente repete muito, está sempre falando de corte e ação e repete a mesma cena, né? É esquisito. E ela assim: não, para mim é de boa. Como eu passei muito tempo presa, na prisão é do mesmo jeito. Tem muita gente, quando a gente fica lá há muito tempo, tem muita gente que entra e sai. E nós temos que contar a mesma história, sempre com o mesmo ânimo, senão a gente perde a voz de comando. Então eu entendo o que é repetição. Então também tem muito esse jogo, não é um trabalho clássico de ator, mas é um trabalho de ator, da mesma forma que o ator traz a sua própria experiência para a forma como representa um personagem. O que é que o cinema oferece como possibilidade? Da mesma forma que a gente não tem caminhão de luz e não fecha a rua, o trabalho com o ator é também jogar com as nossas experiências e as experiências de quem está na frente da câmara. Desculpa, mas tu tinhas uma questão. Eu vou fazer na ordem aqui, Tá bem. que me chamaram. Boa noite. Meu nome é Eduardo Matos. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo filme. Me emocionei bastante, gostei muito do filme. Enquanto eu assistia o filme, essas questões da autorrepresentação, da verdade documental e de um rigor formal muito forte, que eu senti também que não é tão comum em filmes híbridos, né? E aí eu lembrei bastante de um cineasta português que eu gosto muito, que chama Pedro Costa. Eu queria saber se você vê em conexão desse filme com o cinema do Pedro Costa. Nós temos respostas diferentes a essa pergunta. Eu acho o Pedro Costa é alguém que tem sido, sobretudo em filmes como Vitalina Varela, acusado muito de um esteticismo daqueles personagens ou de um rigor formal levado a um extremo. Eu acho que esse é o projeto desde o início e para mim é um projeto que me interessa. Quer dizer, o Pedro Costa quer fazer John Ford, quer fazer Houston, quer trabalhar com a Wanda Coventura e fazer cinemão dentro daquilo que o encontro com aquela realidade permite. Então, eu tenho muito... Acho que o trabalho dele é incrivelmente político, acho que a forma como ele lida com a periferia em relação àquilo que se passa em Lisboa, com a igreja, com o que é um apagamento também de determinadas memórias daquilo que foi a Revolução, daquilo que foi o 25 de Abril, quem é que fez e não fez parte do que é que foi, de repente, essa entrada na democracia em Portugal, é muito importante e é um cineasta por quem eu tenho muito respeito. Eu acho que a gente resiste uns dois um pouco a essa ideia que tem sido muito... As pessoas falam muito do Pedro Costa. Eu acho que aquilo que a gente faz e aquilo que o Pedro Costa faz são 2 projetos completamente diferentes um do outro. O rigor formal neste filme tinha muito a ver também com o espaço que a gente precisava de dar para aquilo que queria pôr em cena, eu acho assim. Nós experimentámos câmara à mão, nós experimentámos filmar o filme de outra forma e não funcionava em termos de
de performance, quase assim. Porque, de certa forma, uma câmara... Era um filme que nós estávamos muito provocando certas coisas que não sabíamos o que íamos achar. Então, a nossa incerteza de não era bem incerteza, mas o nosso ajuste contínuo, a forma como o filme respondia à urgência daquilo que era o cotidiano, não se adequava a uma câmara que tivesse também à procura a todo o tempo de um plano, de um personagem. Então, nós decidimos muito mais por esse rigor formal dos planos no tripé, com o enquadramento definido, que a gente conversa com os personagens, elas sabem muito facilmente quais é que são os limites do plano, e a partir daí o jogo começa e a gente pode filmar durante muito tempo. Mas eu acho que em termos de proposta, o que a nós interessa-nos fazer uma aventura que não tem tanta referência no cinema clássico, eu acho. Mas o Adília tem muito a falar sobre isto. Não, tem não. Eu tenho que falar sobre isso. Cara, eu não sei, cara. Eu boto muito mais fé, assim, se fosse a pensar no filme que está fazendo, enquanto relação histórica de aquilo poderia ser feito com aquelas pessoas daquele jeito, eu tô pensando em Tonati, tô pensando, sabe? Serra da Desordem, Bang Bang, assim, sabe? Pensando em cinema novo, sei lá, tantas coisas assim que são muito mais... que já foram feitas, assim, pensando, sabe? Mas não era isso que me movia, assim, não. Acho que, obviamente, que é super foda o Pedro Costa, assim. E eu acho que todo filme que a gente vê é uma memória histórica, né? Tu vê um filme é a memória. Se gosta do filme é a memória. Ele vai estar, de alguma forma, é como uma história. Ninguém cria as histórias, né? A gente vai acumulando pedacinhos de histórias para criar uma autonarrativa da gente, né? Então, eu tô falando assim, Pedro Costa, mas também tem o rap, sabe? Pra mim é o rap, na verdade, assim. O rap bang bang, assim, o western, sabe, assim. Eu gosto de western, na verdade, sabe. Eu só vejo 3 filmes na minha vida até hoje, assim, sabe. Só vejo Mad Max, eu vejo, sabe, Blade Runner, vejo Serra da Desordem, assim que eu fico repetindo loop, assim, o filme, sabe, assim. Então, é por aí, assim, acho que tem, eu não sei, eu acho que é isso, a memória da gente, o filme são as memórias. Então, buscar aquilo como referência, não, eu não boto fé de buscar aquilo como referência, por mais que eu respeite e muito, para mim não é uma referência clássica assim do filme, entendeu? Não era isso que a gente estava buscando, né, Jonas? Assim, não era. E as luzes, tudo também é consequência, cara, né? Eu acho que a própria luz é uma consequência. A gente só pode filmar à noite nesse espaço. Obviamente, se a gente filmar à noite, vai ter aquela textura, aquele processo todo, né? A gente, então, tem a limitação de algumas coisas. Então, as limitações trazem para a gente também um filme. Não é a gente tem uma ideia do filme. O filme vai ser assim. As limitações que estão no filme levam o filme para outro lugar. E a gente vai atrás do filme. A gente vai atrás do filme vivo, vamos dizer assim. Uma tentativa de ter um filme vivo na mão. Se o filme vivo é a câmera na mão, vai ser. Se o filme vivo vai ser tripé, vai ser. Se o filme vivo vai ser off, vai ter. Sabe? Não tem essa regra, eu acho, essa tentativa de uma regra a princípio. Eu acho que a regra que tem, aí eu acho que sim. Acreditar que aquilo é possível e os acordos. Eu acho que os acordos também mandam o filme. Né, Cristina? Como exemplo da montagem, tinha muito isso, né? Todo mundo sabe, a gente vê o filme, e na nossa cabeça o filme, como a Joana disse, terminava quando ela era presa. Ali terminava o filme. Era um filme redondinho que vai, beleza, vai rodar do jeito que as pessoas gostam. Redondinho, redondinho, né? Tipo, né? Enfim. Eu ia falar besteira. Então, assim, aquele filme estava lá. Só que a gente tinha feito um acordo com as meninas, lá atrás. Ó, a gente vai fazer um filme, é um filme de ação, em que a gente vai ganhar essa merda. A gente tem que ganhar, igual os filmes clássicos de Hollywood, vamos ganhar. A catarse é a nossa vitória. Então, a Leia é presa. Quando a Leia é presa, a gente fez mais meia hora de filme sem a Leia, para tentar criar uma situação em que elas vencessem aquela guerra, em que elas virassem lenda. Eu assisti esse filme com a Leia, para mim, a coisa mais linda do filme, da minha vida, foi assistir esse filme com a Leia na minha casa, no período da pandemia ali, e ela viu o filme, ficou muito emocionada, e ela falou para mim, pô, vocês me transformaram numa lenda, né? Sabe? Porque para mim era muito lindo ouvir isso, sabe? Ela virou a lenda da cidade. Ela já é uma lenda na cidade. Aquele filme vai transformar ela numa lenda, que seja na quadra dela, na rua dela. Mas a nossa busca, então, era o compromisso de transformar aquele filme em uma lenda. Quais são os recursos para transformar em uma lenda? Esse enquadramento, entendeu? É muito mais essa busca. A busca do compromisso com aquele filme. Quase um compromisso documentário, para que aquilo acontecesse. Aí, obviamente, a partir daí, a gente vai tentando criar
artifícios. E é isso, e a gente criou esses artifícios assim, foi porque a gente acreditava muito. Você imagina, a gente era 4 pessoas dirigindo 100 motoboys. 4. Era a Joana, as cenas de câmera cá, sou eu dirigindo o carro, na madruga, sabe, assim, meio com as 2 na cabeça e tal, bebendo um pouquinho e tal, mas regulamentado pela lei de trânsito, estava bebendo, mas era cinema. Então, assim, era eu naquele processo ali, Joana atrás, no meio daquelas poeiras todas, e a gente falava de 1 a 1 com os motoqueiros. Você vai entrar de cá, você vai sair de cá, você vai circular por lá, e falava de 1 a 1. A gente passava cerca de 1, 2 horas conversando um plano com os motoqueiros, que era muito lindo. Porque depois a gente perguntava, o cara falava, não, eu entro por aqui, eu entro por aqui. Então tinha toda uma coreografia que a gente criava com 4 pessoas. Isso implica um método de gravação, entende? Isso já está implicado esse método de gravação. Então, por exemplo, a Joana estava na foto e eu tentava imaginar também um movimento de câmera, que eu ficava olhando pelo retrovisor e era um movimento de câmera, jogava o volante para um lado, jogava o volante para o outro, ia para frente, para trás. Aí freava, a Joana batia a cabeça, mas tudo bem, vamos embora, bola para frente, eu estou confortável no meu carro aqui, com o ar-condicionado na frente e tal. Mas é tudo a consequência do espaço. Entendeu? Falando assim, é muito mais do que a gente estar preso, vamos dizer assim, a um fluxo histórico do que é cinema. Esse fluxo histórico está na gente enquanto memória, eu acho. Está em qualquer cineasta enquanto memória. Qualquer cineasta que viu os grandes filmes, inconscientemente, se ele gosta muito daquela cena, ele vai um dia tentar reproduzir ela, eu acho. Inconscientemente ou conscientemente, é óbvio que está lá. E memória a gente tem muita, né? O cinema brasileiro é um cinema muito incrível, né? Muito maravilhoso, assim. E a memória desses filmes incríveis e maravilhosos que foram feitos, é óbvio que está no nossos filmes também. A gente quase não discute, eu acho que a gente quase não discute filme quando está filmando ou montando. A gente discute literatura e briga. Eu acho que é por aí. No sentido em que eu acho que tipo, os problemas são práticos, não são de referência. Os problemas é como é que a gente vai pôr uma luz aqui e fazer com que o personagem entre por este lado. E então as questões não são nunca, ou pelo menos, eu acho que a gente quase não fala de filme quando está a trabalhar. Mas o fogo, né? Fogo. Fogo, eu ponho fogo. Eu faço filme para botar fogo, eu gosto de fogo. Adoro fogo, sou meio pirotécnico assim, adoro fogo, percebeu. Sabe? Então, o que eu faço, na verdade, aqueles fogos sou eu que faço, né? Eu adoro quando eu meto fogo lá e o fogo só perto de mim, eu fico doidão, assim, sabe? Acho massa pra caralho, assim. Então, essa relação da emoção com o filme, também é um filme, sabe? Imagina assim, vamos botar fogo na cena, literalmente. Então a gente joga e mete o fogo. Então se vira agora, cada um se vira nos 30, sacou? É mais ou menos assim também. Tem uma relação dessa emoção também não só com a imagem, a relação com aquela produção da imagem, entende? A produção da imagem também é interessante, assim, para mim especificamente, assim, produzir aquela imagem, fazer aquela imagem existir, botar fogo no fogo tem sempre, né? Botar fogo sempre, assim. Na hora que tá chato, a gente bota fogo e assa a carne. É mais ou menos assim, sabe? Vamos nessa onda, assim. E essa onda implica essa imagem. É isso onde eu quero chegar. O modelo de produção sempre vai implicar a imagem na minha cabeça. Não é o contrário. Não é uma argumentação, não é os labs, né? Hoje em dia tem muita história dos labs, né? Não é essa história de lab. É muito lab, e diabo tanto lab, né? A gente vai virar químico, será que porra é essa, assim, sabe? Formas de lab, sabe? Não é esse lab que vai fazer uma imagem. Eu acho o contrário. É a luta por essa imagem que vai construir essa possibilidade, né? A luta, né, de tentar fazer essa imagem, assim. Mas é muita viagem, né? Gente, por uma questão de tempo, a gente tem mais uma pergunta, se ela existir. E aí a gente já segue pro... Boa noite, meu nome é Alfredo Súpia. Boa noite, Joana, Adirley. Parabéns pelo filme, obrigado por terem trazido esse filme ao mundo. E eu tenho 2 perguntas, uma de ordem bem prática, que é saber um pouquinho mais sobre o impacto da pandemia no processo de vocês, porque o Adirley falou questão de 3 anos, mas eu imagino que talvez vocês tenham, né, dedicado mais tempo a toda essa realização, e como é que foi quando veio a pandemia, que afinal de contas provavelmente foi imprevisto, né, para vocês, e como que isso afetou a produção mesmo, a relação ali de trabalho até com as pessoas e eventualmente a obra no final, né, o resultado do filme. A outra pergunta tem a ver com a Leia, um pouco também nesse sentido, mas
menos de ordem prática e mais da ordem do imaginário, porque eu estava com meu amigo lembrando do caso do filme Arábia, que também teve uma situação de encarceramento, né? E aí eu, particularmente, eu assisti a sessão ontem muito tarde, aliás, se quiser, depois eu te conto, houve um caso interessante na sala de cinema, uma reação do público em relação à Leia. Eu achei uma coisa curiosa. Mas, enfim, a Leia é muito magnética, né? Ela meio que arrebata, pelo menos foi a minha percepção. E aí eu comecei a imaginar, assim, o que vocês pensam? Vocês chegaram a pensar algo anteriormente ao encarceramento da Leia e vocês tinham alguma ideia de que rumo que seguiria o filme? Porque também foi um outro evento que eu acho que não estava absolutamente previsto, né? Então, se vocês pudessem... Então, a pergunta prática ia ser imaginária, assim, o que vocês tinham em mente, assim, caso não tivesse acontecido isso, né? Obrigada, Augusto. Eu acho que, de certa forma, os elementos que estão lá eram os elementos que nós íamos filmar, só que com a Leia, não é? A Leia, quando a gente vai para o bunker no momento em que o Bolsonaro é eleito, entre a eleição e a posse. A Denise está trabalhando no lote, a gente sabe que o Bolsonaro vai ser presidente, e está todo mundo... Eu acho que no Sol Nascente sentiram muito que uma das primeiras coisas que o Bolsonaro falou foi que ia tornar a vida dentro das prisões ainda mais difícil, né? E as pessoas sentiram muito isso. Tipo, se já é horrível, como é que pode ficar ainda mais horrível? Então nós construímos o bunker e caímos lá para dentro e caímos para aquela forma de filmar, muito nesse sentimento de tentar cada vez apertar mais o filme e um pouco... dar espaço a esse sentimento de estar encurralados que a gente estava todo mundo a sentir um pouco. A Leia é presa durante a filmagem do bunker e o que faltava filmar era a guerra, portanto a destruição do Brutus e nós íamos explodir com a Ceilândia, ia ser assim uma coisa... Eu acho, houve vários momentos, não só os que estão na montagem, mas outros momentos que aconteceram que eu acho que nos fizeram ter que entender de novo que filme é que estávamos a fazer. E isso acabou sempre por ser importante, de certa forma. Eu acho que o que acontece quando a Leia é presa é que o filme tem que incluir o processo, tem que incluir o depoimento da Chitara e tem que ir com uma relação, tem que bater de frente com essa ideia de prisão. A prisão não pode ser um elemento da ficção mais e tem que ser um elemento, tem que se tornar real de outra forma, né? O que aconteceu foi que nós tivemos, a Leia acabou por sair de prisão domiciliar, o que foi quando nós ficámos um mês a filmar em casa dela, depois dela sair, que são as primeiras cenas, são as cenas que agora vocês veem no início, né, quando ela conta a história. Isto já foi depois dela estar na prisão, ouvir falar do filme, sair cá para fora fazer o filme e voltar lá para dentro e continuar a ouvir como é que o filme continua depois dela ser presa. Então já há vários momentos também de reinvenção dela, de como é que ela narra a história e o seu trabalho de atriz, que para nós eram importantes. Então esse depoimento é gravado no final, mas vai para o início, como se fosse uma memória dela, né? E nós tivemos a autorização da juíza para sair com ela 3 dias com a pulseira eletrónica para filmar aquilo que são as cenas finais, portanto quando a Leia anda de moto pelo Sol Nascente. Então de forma muito prática acabou por ser isso. Queres falar da pandemia? Eu acho que a pandemia, para nós estávamos a começar o processo de montagem, eu acho que em janeiro eu tive aqui o mês todo com a Cristina para a gente começar a trabalhar e depois de repente estávamos em 3 cidades diferentes, sem nenhuma previsão de nos vermos de novo. Então tornou-se um processo de montagem muito mais solitário do que aquilo que nós pensávamos ao início, eu acho. Mas não sei se tens alguma coisa... Não, eu acho que a gente sempre buscou a Leia no filme, assim, sabe? Mesmo conhecendo a Leia. A gente queria fazer um filme maloqueiro, era isso. A gente queria um filme de maloqueiro. A gente falava assim, vamos fazer um filme de maloqueiro? O que seria um filme de maloqueiro, pensando assim, dentro de uma tradição de cinema, assim? Porque tem muito isso também, né? A gente tinha umas periferias com todos os nossos elementos lá, vamos dizer assim, de modelo de produção. A gente enquadra a periferia dentro desse modelo de produção. E a gente tira o que é mais forte neles, que é o linguajar, vamos dizer assim, né?
o Riobaldo, né? A gente perde o Riobaldo, né? A gente quer fazer o Grande Sertão, mas perde o Riobaldo, mais ou menos assim, sabe? Esse neologismo que elas têm, as palavras que elas inventam, o jeito maloqueiro de ser, a linguagem musical dos maloqueiros, assim, sabe? Então, a minha fascinação era ter esse filme de maloqueiro, maloqueiragem, assim, sabe? As minas maloqueiras. O que fascinava, vamos fazer um filme de mina maloqueira na nossa cabeça que pudesse ter menos concessões. Então, a gente se buscou a Leia, na verdade, assim. Quando a Leia chega, ela tipo assim, puf, é um raio, né? Caralho. Mas eu via da Leia. A Leia sempre foi uma lenda. A Leia sempre foi uma lenda na cidade. Quando ela apareceu, tanto é que a câmera tinha muito respeito com ela, né? Sentido de medo, respeito, medo, assim, como é que ela vai reagir, como é que ela vai se comportar. Então, quando ela chega já trazendo toda essa carga do imaginário da gente. É a pessoa que vai aquecer esse universo da maloqueiragem. Porque, de novo, não adianta nada a gente fazer, na minha leitura, fazer os filmes da periferia e enquadrar numa gramática, vamos dizer assim, para um certo público classe média somente ver, sabe? Então, a ideia seria que ela fosse agressiva na maloqueiragem. Que para umas pessoas é agressiva e para a gente é muito massa, divertido, é imagético, é bonito. A palavra dela é muito bonita, o jeito que ela fala é muito bonita. E o jeito que ela canta é muito bonito. Então, ela canta uma música evangélica com uma arma na mão, manipulando uma arma, assim, que é a coisa mais assustadora que tem, sabe, assim. Essas contradições estão postas. É que eu te coloquei para você, as meninas na vida real, todas são evangélicas. As 4 são evangélicas. E, ao mesmo tempo, estou falando em público, porque a gente conversa muito sobre isso. Ao mesmo tempo, gostam de armas, e gostam de festas, e gostam de tudo. Não é porque... Não tem como a gente categorizar as pessoas só naquilo, entendeu? Que eu acho que também tem muito isso. O personagem periférico parece que tem que ser redentor. Por que tem que ser redentor? Também é massa ser redentor. Cada um faz o filme que quiser, do jeito que quiser. Mas pensar que o personagem periférico é redentor, na minha leitura, é uma traição contra a memória das pessoas, porque elas sofreram muito, elas não têm que fazer redenção agora. Eu acho que é o momento delas, inclusive, ser o contrário. Delas irem para o ataque, na minha leitura, entendeu? Então, a Leia era sempre... Mas a Leia, ao mesmo tempo, quebrou a gente nisso, porque ao mesmo tempo que ela é isso, ela é uma pessoa super doce e super cativante, né, Cristina? Super agrega, e a câmera... Onde ela vai, a câmera vai atrás, né? Porque a gente sempre quer ver o rosto dela em primeiro plano. Então, ela já estava no nosso imaginário de cinema. A Leia sempre teve no nosso imaginário de cinema, e quando ela apareceu, foi muita sorte que a gente teve, no sentido de uma personagem que se dispõe a fazer o filme. Que, né, é isso também. Isso só acontece porque existe uma situação em que nós tínhamos recursos para pagar ela, para ficar com a gente aquele tempo. Entendeu? Porque, obviamente, ela tem que sobreviver, como todas as pessoas. Né? Os nossos filmes todos são assim. A gente paga as pessoas. Princípio número 1. Se a gente não pode produzir um filme para pagar as pessoas, não faz esse filme, sabe? Faz uma festa melhor, sabe? Não precisa fazer um filme que as pessoas vão ficar por conta da gente um ano em que a gente não paga elas. Então, essa relação de trabalho é a primeira relação que a gente estabelece. Então você imagina, a Leia entra como uma relação de trabalho, que é o contraditório que a Leia é muito engraçada quando ela fala até hoje assim, que ela fala, no depoimento ela falou isso, né? Não, para juíza, eu trabalho para a Ancine agora, então. Sou empregado da Ancine, sabe? Eu trabalho para o cinema, que é muito fora, porque é muito marcante, assim. Ela assimila isso enquanto um trabalho, assim como a gente, entendeu? Mas, então, a coisa mais imagética, quando ela chega como um símbolo de uma certa Ceilândia feminina, vamos dizer assim, de um certo lugar de mulheres da Ceilândia, que também tem muito isso. A Ceilândia tem esse histórico. A Ceilândia, o processo inicial dela, a Ceilândia, então, nasce em torno de Brasília, tem as vilas IAPI, Morro do Urubu, Placa das Mercedes, um lugar é chamado Morro do Urubu. O Morro do Urubu, na verdade, era uma espécie de bordel de Brasília. Aquele tanto de homens trabalham em Brasília, em algum momento eles trazem as mulheres para Brasília. Então, grande parte da população de Ceilândia, da minha geração, grande parte são filhos de mãe solteira. Então, elas são a terceira geração que estão nesse processo. Então, elas trazem também isso para o filme. Elas trazem essa relação muito potente de dizer a nossa história poderia ser contada também, não somente pela dor, mas também pela aventura. E a dor é a aventura nesse sentido, né? Então, a Leia traz todos esses elementos que circulam, eu acho, assim, no filme, sabe? Essa potência que circula. Porque ela traz a história para um lado em que as meninas também têm uma interlocutora. A interlocução fica muito mais fácil, assim, né? Então, quando elas falam de armas, estão falando de armas naturalmente. Quando elas estão falando de sexualidade, de maneira muito natural, assim, sabe? É divertido para elas, assim. E, de novo, a gente volta naquela velha história, né? De como que a gente moraliza esse processo todo, né?
a gente querer moralizar essas pessoas, vamos dizer assim. Aí eu falo por mim também, querer me moralizar nesse sentido, em que eu não posso falar da minha memória, mesmo que essa minha memória tenha esses erros todos, e a gente está fazendo os filmes e é para colocar em jogo mesmo, esses erros todos também. Não é para esconder esses erros todos que a gente tem. Porque também senão fica muito fácil esse cinema, né? Porque é só você ler a cartilha, ler o que vai ser aceito ou não aceito. Porque a cartilha está posta, é muito simples. O que é aceito e o que não é aceito. Porque o pensamento vem antes da imagem, nesse sentido, o pensamento tradicional. Engessa essa ideia, a ideia já é engessada a priori, entendeu? A imagem não existe mais para a gente. A construção da imagem é respondendo a um lugar que você pensa o mundo, ou sei lá, de direita ou de esquerda, sei lá, né, independente desse lugar. Então, a possibilidade de vir um imaginário dessa pessoa, o sonho dessa pessoa, cria uma imagem muito forte. A Leia, para mim, era a imagem, como as meninas todas são, mas ela potencializa também as imagens das outras, ela ilumina também as imagens das outras. Então, a gente, né, sempre, a gente procurou uma Leia, antes da Leia, porque todo mundo falava da Leia. Ah, a Leia levou 8 tiros na cadeia, não caiu, a Leia é assim, assado, assado. Aí a gente falava, caralho, essa Leia vai circular o filme todo, a gente não tem essa Leia. A gente foi atrás de uma atriz Leia. Vamos achar uma atriz Leia. Aí a Leia chegou, saindo da cadeia, porque ela ouviu na cadeia, como ela disse, ela ouviu na cadeia que a irmã dela tinha achado petróleo. E ela contava a história, na verdade. Ela contava na história, a minha irmã achou petróleo, eu vou ver de qual é. Essa história que a gente está falando, ela foi para a colmeia. As meninas da colmeia falavam disso enquanto verdade. Que é a história de como que a intervenção numa certa realidade cria a ideia da lenda, ou a ideia da fabulação, né? De como a etnografia da ficção, né? De como que é quase que um processo que starta isso mesmo. Você cria um processo em que você tem personagens ficcionais, filma como um documentário, cria uma hiperrealidade, como ele disse, e a partir daí você cria uma lenda, como exemplo. A busca que eu tinha, pelo menos de Joana, é que isso virasse uma lenda, sabe? Além das gasolineiras. Era o que motivava a gente, assim, como criar a lenda das gasolineiras. É pela música? Vamos arrumar uma banda de forró. É pelos tiros? Vamos arrumar arma. Sabe? O que seja, sem esse pré, vamos dizer assim, né? Porque, de novo, a gente está sempre enquadrado nesse espaço. Sempre enquadrado em todos esses elementos que a gente está falando. É óbvio que a arma é um elemento... A arma é o grande elemento que mata o povo periférico. Ninguém tem dúvida em relação a isso. Mas também não pode se considerar que existe um imaginário posto naquele lugar. Existe um imaginário sobre aquilo naquele lugar. E quando a gente, eu acho, chega com um tom moralista sobre isso, o que a gente está fazendo é criando, obviamente, uma extrema-direita de periferia. Porque imagina você, com 40, 45 anos, uma pessoa de fora te aponta o dedo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Onde que eu vou me localizar enquanto uma pessoa que está viva? Entendeu? Eu não tenho que necessariamente sentir o que você sente, porque você vê lá do centro com todas as teorias massa, legal pra caramba, de um né, hiper, né, muito bom, muito consciente. A minha consciência é outra. E eu sei lidar com essa minha consciência. Então, eu quero dizer que quando a Leia chega, também, e não é, ela já quebra essa nossa outra consciência de achar um personagem Leia, você me entende? Então, aquilo vai por água abaixo, porque ela é tão vibrante, ela é uma pessoa tão forte, vamos dizer assim, que ela cria um outro imaginário sobre o filme, ela cria uma outra energia sobre o filme, quase que uma ficção científica nesse sentido. Para mim é quase que uma ficção científica, assim, no limite da ficção científica. É alguém que vem de outro planeta, sabe? Alguém que desce de outro planeta, que não tem o código do nosso planeta. Ela não tinha mesmo, né? Quando ela falava das nuvens, ela pensava que nuvem, vou jogar nas nuvens, ela ficava olhando para as nuvens, pô, que porra de nuvem, velho? Estou falando de nuvem, que nuvem é essa? E joga as imagens nas nuvens, sabe? Porque ela não tinha, ela saiu, então, muito sem filtros. Por exemplo, estou fazendo um outro filme com ela já. Ela já tem filtros, é óbvio. Assim como eu tenho vários. Entendeu? A própria relação, ela foi muito debate. A relação dela com o debate do cinema já cria nela uma perspectiva do que seria atuação. Então ela já desacredita numa atuação que ela tem de natureza para buscar uma outra atuação que é mediada por esse lugar nosso. Por um lugar nosso de pensar que um lugar em que pelo menos eu creio, de extremo moralismo. Uma atuação moralista, em que você tem que negar a tua história, negar a tua imagem, negar toda a tua consciência do lugar, porque é quase uma consciência de classe, pensando em sentido marxista, é quase uma ideia de consciência de classe. Como é que eu posso negar a minha consciência de classe? Como é que eu posso negar a minha consciência daquele espaço? A negação da consciência daquele espaço é a minha autonegação.
E a minha autonegação nunca vai dar uma imagem, é óbvio. Vai ser só um pastiche de outra imagem. Vai ser uma pastiche de uma imagem Netflix. A gente mais vê isso. Filme de periferia, assim, que dá um som danado, assim, sabe? Assim como eles têm som do nosso filme, eu também tenho muito som do filme deles, sabe? Assim, é uma chatice dos infernos, assim, você pensar de como que aquilo tudo é marcado por um roteirizado, ou aqueles lábios todos, sabe? De como que esses lábios transformam a gente em pessoas medianas, assim. Como que a gente vai fazer um filme intermediado por um lábio, por uma pessoa que pensa que aquele universo é aquilo, entendeu? Onde eu quero chegar é isso aqui. Que a Leia, então, ela quebra muito desse espaço, porque ela está no lugar dessa performance de uma lenda. E ela entende muito bem que ela é a performance da lenda. Ela assumindo que é a performance de uma lenda, todo o jogo muda. Né? As palavras que ela fala. E os acordos também, obviamente, não coloca tudo que ela fala. Entende? A gente faz cálculos matemáticos do que ela fala, o que pode atrapalhar ela ou não. A gente vê o filme com ela. Ela tem que autorizar o corte que ela está falando. Com todos é assim. O nosso jogo é assim, ó. A gente fala aqui nesse filme o que a gente quiser. Nós somos Deus nesse sentido. Nós criamos esse filme. O filme é nosso. A gente fala o que a gente quiser. A gente imagina o que a gente quiser. Quando a gente ficar bom, quando a gente passar a ressaca nossa, aí a gente sente e olha, talvez não, né? O que a gente quer não pode ser tanto, sabe? Assim, a gente vai cortando, o que obviamente pode comprometer as pessoas. Mas, acima de tudo, se a gente corta elas, no princípio, eu acho, a gente não perde tudo isso. Perde essa potencialidade desse corpo periférico enquanto narrador. Né? Porque eu acho que esse corpo periférico enquanto narrador ele não está no cinema brasileiro. E acho que está avançando muito. Então, a busca que a gente tinha também da Leia era gramática maloqueira, pensando, idealizando, eu acho que a gente nunca vai chegar lá, idealizando que quando esse corpo mesmo estiver na gramática dele, ele é incompreensível, inclusive. Porque ele não está compreendendo nada. A gente está vendo as imagens, está vendo sentimentos, está vendo emoções, e a gente está num outro estágio, quase que uma ficção científica, assim, né? Não é categorizar que o homem que veio de Marte é assim, a gente nunca viu ninguém de Marte, pô, mesmo que sabe que ele é assim, né? A gente imagina que seja assim. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui.